Família Alviverde, mais uma vitória aí do Verdão, conseguindo aí o triunfo na Libertadores, importante, né, um 2-1 ali, mas que deixa o torcedor aí em alerta. Tem muita gente descontente com a maneira que o Palmeiras vem jogando. Tudo bem, o resultado é o que importa, eu acredito nisso, acho que isso aí realmente é o que vale desses jogos, né? Principalmente por quê? Porque o Palmeiras jogou mal. Jogou mal e aí você ter um resultado positivo te ajuda a corrigir esses erros, pontuando, né? Sem criar grandes crises. Mas assim, a verdade é que o torcedor tá bem chateado, querendo soluções nesse time, muita pouca criatividade, um time muito moroso, sabe? Então assim, pensando numa sequência de campeonato, de temporada, o Palmeiras precisa sim aumentar o seu rendimento durante a partida. Mas vamos estar reagindo aí o que a mídia vai trazer a respeito do Verdão e depois a gente volta com mais notícias. Libertadores. Palmeiras lidera com 4 pontos, seguido pelo Sporting Cristal e Cerro Porteño com 3, e o Júnior Barranquilla, que empatou com o Palmeiras na estreia, ficou apenas com 1 ponto. Edu Dracena, não foi aquela atuação fácil, aquela perspectiva de goleada, de um jogo mais fluido, mais solto, que o Palmeiras pudesse realmente destravar a partida. Foi um 2-1 conseguido no final e com dificuldade, hein? Muita dificuldade, Renata. A gente está vendo o Palmeiras, quando enfrenta equipes que marcam em bloco baixo, tem muita dificuldade em entrar na defesa adversária. Então, por mais que ontem até criou algumas chances, né, para fazer mais gols, só que aí acaba, de repente, na questão da finalização. Então eu vejo que o Palmeiras tem, como foi contra o Corinthians, que não conseguiu entrar com 2 jogadores a mais, foi o que aconteceu ontem também. E aí no primeiro tempo criou, só que no segundo tempo o Palmeiras baixou muito a guarda, não sei realmente o que aconteceu. Eu, na minha visão, né, o Arthur já tinha que ter começado como titular, né, não dá para você colocar um Kelvin, você improvisar um lateral direito na esquerda, já que você tem um menino, por mais que ele não jogou tão bem assim no primeiro tempo na Libertadores lá contra o Júnior, mas, pô, é jovem, tá estreando ainda na Libertadores. Então dá uma sequência maior. E aí o retorno do John Arias, que a expectativa também era muito grande, infelizmente não conseguiu também performar da maneira como a gente imagina. Só que aí é aquela coisa, venceu, acho que isso é o mais importante. Por mais que de repente se questione algumas atuações de alguns jogadores, o Palmeiras fez a lição de casa, conseguiu vencer um adversário que tinha ganho na estreia e agora é continuar na caminhada e líder do grupo. Cicinho, eu sempre digo que na Libertadores o primeiro objetivo é vencer. Depois ninguém vai lembrar se foi com dificuldade ou não. Mas o Palmeiras vem fazendo algumas partidas onde ele não tem aquele desempenho que ele vinha apresentando há 2, 3 semanas. E ganhou, ok, mas ainda não está convencendo. Não é aquele jogo do Palmeiras que apresentou, por exemplo, no Paulistão. Mas é normal pelo desgaste também, pela cobrança. O Palmeiras ontem acabou flertando com o resultado aí, porque se tivesse concentrado melhor nas finalizações, teria feito mais gols e estaria mais tranquilo e talvez não estaríamos tendo esse discurso de não foi pênalti. Então, assim, não foi a questão do pênalti que fez o Palmeiras ganhar, se bem que definiu o resultado. Mas o Palmeiras, uma hora ou outra, ia fazer gol. Se continua 1-1 e não dá o pênalti, o Palmeiras ia continuar batendo na tecla, porque o Abel, ele citou um ponto que é a característica do time dele, é não desistir. Então o Palmeiras iria criar de uma outra maneira, um outro tipo de resultado. O Abel provavelmente faria outras substituições, colocando o zagueiro lá na área para cabecear, enfim. A gente não sabe a estratégia, mas é um Palmeiras forte. É um Palmeiras forte que mesmo não jogando o seu melhor futebol, é convincente e é superior. Então, assim, o Palmeiras vai classificar e vai lutar, sem sombra de dúvida, pelo título. Ronaldo, o que a gente ainda não pode afirmar é se o Palmeiras vai ter essa melhor campanha geral, mas deve brigar até o final. Só que ontem correu riscos, poderia ter terminado empatado a partida, teve gol anulado do Flaco Lopes, acho que bem anulado, a gente viu a imagem até bem clara, mas depois vem um pênalti e esse pênalti acaba consolidando o resultado. E você falou tudo, que não dá pra afirmar que vai terminar em primeiro. O que dá pra afirmar é que o Cicinho tá ficando louco. Por quê? A análise dele. O que ele falou? O Cicinho dele essa semana não tá muito boa pra você, Cicinho. Ué, só porque contrariou você? Porque você está se contradizendo. Não contrariou só a minha. A ele próprio. Por quê? Porque ele acaba dizendo que o pênalti não influenciou no resultado, mas foi 2-1, Cicinho. Depois você vem com uma história que o Palmeiras estava criando, e o jogo foi difícil. Podemos ouvir o áudio do VAR, da comunicação do VAR e do juiz de campo? Vamos dar uma olhadinha e ouvir também.
Habilitado. ¡Sí, foul! No. Otro ángulo. Dale. Recupera limpio. Va corriendo ambos. Recupera limpio Palmeira. Tengo ataque Palmeira ahora, Nacho. Va corriendo un poquito más atrás con velocidad normal para que la mire Letson y yo voy al vivo. Habilitado. Va corriendo. Revisa tranquilo porque es meta y el arquero va a demorar. No lo voy a apurar. Ahí está. No, esa es la otra. Con esto me parece que hay una zancadilla Sí, con esta exacto. cámara. Tenemos la de atrás, esa. Mira, es la que está repitiendo el programa. Ojo que va Gómez a reclamarte. Lo mandaron de la banca. Meta, señor. Es que claro, el balón va adelante y mira. el lleva el control y termina tropezándolo. Sí, vale. Estaba yo al lado. Abajo. Me parece que lleva el balón controlado adelante y el celeste termina haciéndole una zancadilla de mano. Lo termina tropezando. Me parece que esta es la mejor cámara que se ve la zancadilla. Comparto, Nacho. Perfecto. Vamos a revisar la PP entonces. Pero, Dale con escúchame, mira, tenemos un posible penal, estamos chequeando la PP. Dale un segundo, por favor. Dale. Ok, perfecto. Inversa. Sí. Piero, te recomiendo un field review por potencial penal. Piero, ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer de manera imprudente. Acá estoy. Ábreme la señal. Fíjate que el balón lo tiene adelante el verde y el celeste le tropieza la pierna de manera imprudente. Dale. Perfecto. Tiro penal sin tarjeta. Miguel. Bom, a comunicação foi sendo desenvolvida entre a equipe do VAR e o árbitro, até que ele chega no monitor, olha as imagens e aí tem a definição por pênalti sem cartão. Essa foi a comunicação apresentada. Agora eu quero a opinião de vocês e eu começo com Edu Dracena. Renata, vamos lá. A partir do princípio do seguinte, do último jogo que foi contra o Júnior Barranquilla. Um lance, um pênalti do Maurício ali, que foi chutar e tirou o pé, tocou no adversário. Cara, aí é nítido que tocou na perna do Arthur. Foi sem querer, mas sem querer é falta também. E dentro da área é pênalti. Pra mim não tem discussão. Né? As pessoas querem discutir o quê? Que não foi pênalti, não houve o toque. Só se for cego. Aí é a questão de ser clubista. Agora, olha aí. Tocou realmente, na minha visão, acertou. Eu falei, pênalti, claro. Cicinho, depois de toda essa conversa, imagens repetidas inúmeras vezes, qual é a sua conclusão? A conclusão é que é pênalti. Não tem jeito. Igual o Edu falou, sem querer. Sem querer também engravida. Você não planeja, mas às vezes sem querer. É isso, Cici? Entenda bem, pra quem é casado, gente. Pra quem é casado. Nosso pastor não tá bem. Não é verdade? Você não planeja, mas aí, depois de 9 meses, você vê o resultado. Então, sem querer também é pênalti. Olha, a produção de vários ângulos dessa jogada, a gente consegue perceber que foi pênalti, que tem um calço. E eu daria esse pênalti. E acho até que o árbitro ele foi bem convicto, não teve muita dúvida, olhou lá e já marcou a penalidade. Ronaldão, e você? Eu vou com o Cicinho. O quê? Eu vou com o Cicinho. Acontece, né? Mas, Renata, vale ressaltar também o árbitro, ele tá de frente ali, bem próximo, só que ele não vê o contato atrás. De não, frente, foi no monitor que ele marcou então, de o pênalti, frente você realmente não consegue ver um toque. Tá mas todo por mundo trás... tentando explicar. Tudo bem, vai, pênalti, vai. O Abel não reclamar, vai. Então, o que me convence, o Zé Ricardo, Meu pai do exatamente, sim. O Zé Ricardo, ele que poderia ter reclamado na coletiva, poderia falar em absurdo, escândalo, porque ontem na internet era isso que tinha. Falou na... E ele mesmo disse, não vou reclamar de uma penalidade. Caçaram e acharam. Enfim, vamos conversar mais sobre esse jogo. Para repercutir, Vinícius, a primeira vitória do Palmeiras na Libertadores, agora são 4 pontos somados, um empate fora de casa e a vitória ontem em São Paulo. Vinícius. Fala, Bruno, um abraço para você, para todos os companheiros. Como você destacou aí, não foi uma vitória fácil, não foi simples. O Palmeiras sofreu para conseguir a sua primeira vitória na Libertadores. Muitas finalizações, 23, mas com a falta de efetividade, o Sporting Cristal chegou ao gol, apenas 2 finalizações no gol e uma delas aí no gol que deu o empate para a equipe peruana no primeiro tempo. E há toda a discussão se o goleiro também, Carlos Miguel, falhou no lance. O torcedor estava discutindo isso depois de mais um gol
que o Carlos Miguel vem sofrendo, mas o certo é que o jogador do Sport Cristal pegou muito bem o Gonçalves, pegou muito bem na bola e surpreendeu o goleiro palmeirense. Conseguiu a vitória no segundo tempo, destacando 2 pontos positivos. Um deles aí, o técnico Abel Ferreira falou na entrevista coletiva, poder de reação do Palmeiras, porque conseguiu fazer o segundo gol, mesmo num cenário difícil, de pressão, o time estava fazendo, o time adversário estava fazendo cera, estava ali buscando esse resultado de empate e depois de um gol anulado, né, que deu também um baque emocional no Palmeiras. O treinador da equipe alviverde também destacou esse momento, porque o Palmeiras chegou a marcar o segundo gol, teve o gol anulado e, claro, isso dá uma baixa emocional. E aí o Flaco Lopes fez o gol de pênalti, mesmo o goleiro o Henriques olhando no celular. Isso foi um fato curioso na partida, olhou no celular como o Flaco fazia a cobrança e o atacante palmeirense foi lá e converteu. O Flaco chegou a 10 gols, é outro ponto positivo do Palmeiras nessa temporada. 10 gols nesse ano em 23 jogos, também é o segundo assistente do Palmeiras com 7 assistências nessa temporada. Então, participações diretas, 17 gols do Flaco em 23 jogos, é o grande destaque do Palmeiras nesse ano de 2026 e foi também um artilheiro no ano passado. Não tem Vitor Roque, mas segue com Flaco Lopes. Bruno. Boa, obrigado, viu, Vinícius? Vamos ver então se no jogo de domingo, agora contra o Atlético Paranaense, o Vitor Roque fica à disposição. Depois ainda tem o jogo contra a Jacuipense pela Copa do Brasil. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte bem bacana, muito informativo, teve muita coisa boa aí, a gente pôde acompanhar, né? O Palmeiras venceu sua partida por 2-1 contra o Sport Cristal, o frágil Sport Cristal, assume a liderança do grupo, né? Então, assim, tem coisas positivas para ser tirado daí, obviamente, depois do empate aí com o Júnior Barranquilla na primeira partida, o Verdão consegue aí agora uma vitória, né? A vitória estreando em casa. Então, essa vitória aí muito questionada pelos torcedores, porque acreditamos aí que o Palmeiras pode desempenhar um futebol muito melhor do que desempenhou até o momento. Então, jogadores ali, principalmente as laterais, muito questionáveis, um futebol muito fraco. Então, assim, o Palmeiras realmente precisa urgentemente achar soluções. A gente vai ter a parada aí para a Copa do Mundo, vai ter a janela de transferência no meio do ano, mas acredito que o elenco é muito qualificado, é um bom elenco e a gente tem que também questionar o Abel, né, para ele achar soluções aí dentro desse grupo, porque não é possível que um elenco como esse do Palmeiras apresente um futebol tão pobre, né? Um futebol ali que você fica olhando a partida, você sinceramente não vê o time ser criativo, não vê o time fazer jogadas, coisas ali que você acredita que vai resultar em gols. É assim, você vê um jogo bem morno que desanima até de assistir, né? Mas torcida totalmente na razão aí de ficar chateada, mas ele conseguiu a vitória, né? Conseguiu a vitória e essa vitória coloca aí o Palmeiras também na liderança do grupo, tá na liderança do Brasileiro. Acredito que a reclamação seja muito mais pela melhora de desempenho, pensando na sequência da temporada, né? Mas, rapaziada, corte tá aí, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que ficaram até o final, dê aquele likezinho pra dar uma moral, também se inscreva no canal. Até um próximo vídeo, valeu!